é uma história lindíssima de martírio dela e da sua serva. Temos a história dos 60 soldados. Temos histórias marcantes de cristãos que morreram pela causa. Eu preciso que vocês exponham cada uma. Eu vou dar uma lista enorme para vocês. Você seleciona entre uma delas, lê e aí vocês expõem. Eu preciso que vocês exponham isso aqui, cada uma história diferente de martírio. Para a gente não pensar isso em números. Muitos, milhares, milhões de pessoas morreram. Mas eu quero ver histórias reais de pessoas que morreram pela causa do Evangelho. Ok? Agora a gente vai ver um videozinho curto para isso se tornar um pouquinho mais visível para a gente. Que tipo de... A gente fala às vezes de perseguição, mas que tipo de perseguição? Coliseu e devorado pelas feras era só um tipo. Mas esse que tinha os jogos, né? Exatamente, eram jogos. Mas isso, eles eram sacrificados assim, eram mortos para serem oferecidos aos deuses? Não tinha relação de idade. Na verdade, o que acontecia? Uma punição. Na verdade, os jogos, eles tinham eventos. Como é que funcionava? Tinha o Coliseu, ele servia de espetáculo. E o povo romano era um povo sangrento. Então tinha dois tipos de eventos principais. Que era o evento dos gladiadores, em que eles colocavam gladiadores para gladiar tanto com feras quanto com escravos. Tinha o evento em que era o ápice, era a soltura de animais para comer escravos, escrever todos os inimigos de Roma. Todo mundo que era inimigo de Roma, eles colocavam no Coliseu para ser comido pelas feras, se leões famintos, ou seja lá o que for. E aí, o que aconteceu com os cristãos era o ápice do evento. Era um evento extraordinário, em que o povo vibrava quando via os cristãos sendo soltos e as feras sendo comidas. Isso ficou mais forte, muito principalmente por causa de Nero, porque o grande incêndio de Roma, e a gente vai falar sobre ele, a culpa foi colocada nos cristãos. Por quê? Porque a casa dos cristãos, o cerco onde ficavam os judeus, os cristãos, eles não foram queimados, somente a parte dos romanos. Então o que aconteceu? Nero ele promoveu o incêndio de Roma, porém ele colocou a culpa com os cristãos. Foi fácil, né? Se não queimou a casa dos cristãos, consequentemente eles foram causadores dos incêndios. E aí, a partir desse momento, o Império começou a perseguir mais ainda os cristãos. Então não era para adoração em si, era o perseguir, fazia parte de jogos. Diversão. É espetáculo, né? Espetáculo. Tipos, agora, quais eram os tipos esse videozinho, ele vai até mais além do que a gente espera. Então, assim, quando chegar no meio eu vou parar. Porque eu quero que a gente chegue pelo menos aí primeiro, segundo século no máximo, dos tipos de perseguição. Ele conta a história dos tipos de perseguições até Reforma Protestante. A igreja perseguiu muito as pessoas com esses tipos aí. Mas, só para a gente ter uma ideia aí do que eles faziam. Ok? Eram colocados sobre uma grelha de ferro e assados, ou dentro de um boi de bronze sobre o qual era acesa uma fogueira. Outros tinham os olhos e a boca queimados com fogo. Outros eram forçados a sentarem nu sobre uma cadeira de ferro incandescente. Também eram forçados a caminhar em cima de brasas, enquanto o chão fundido com outra substância corrosiva era derramado sobre suas cabeças. Lançados em lagos cheios de brasas, queimados em estacas, jogados dentro de uma fornalha. Uns eram apunhalados, outros tinham os dedos amputados um por um até a morte. Decapitados com espadas ou machado, perfurados com uma lança. Outros eram usados como cobaias para alvos de arqueiros. Encerrados no meio, golpeados na cabeça, braços e pés amputados. Traspassados com facas pontiagudas, a barriga era aberta e as vísceras arrancadas. Esfolados vivos. Uns eram presos pelas pernas aos topos de duas árvores vizinhas, curvadas que eram soltas em seguida. Outros eram perfurados com espinhos debaixo das unhas dos pés e das mãos. Os mártires eram presos numa rede
e expostos a touros selvagens jogados ao chão, nus para serem devorados por cães ferozes, amarrados para serem dilacerados por animais, arremessados de prédios altos, presos em caixas de chumbo e atirados em um rio, ou costurados em um saco com uma vírgula e lançados ao mar, pendurados pelo queixo ou pendurados com pesos nos ombros, presos em roda onde eram rolados sob pontas afiadas ou sob uma fogueira acesa, estirados sobre um cavalete ao ponto de terem os braços e pernas deslocados, colocados em barcos em chamas e lançados ao mar. As mulheres tinham os seios amputados, os homens a língua cortada, os dentes arrancados e o olho perfurado. Outros eram presos nus em cavalos entomados e arrastados sobre terreno pedregoso. Também eram enterrados vivos completamente cortando o pescoço. Todos estes suplícios os mártires sofriam com resignação, sabendo que teriam a recompensa celestial reservada para eles, a qual é sobressalente a dor física ou humilhação a qual foram expostos. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Além de todo o massacre que era realizado em nome de Deus durante a Inquisição, a Igreja também organizou guerras religiosas estimadas e guerras santas. Já é outro O período. objetivo alegado da Igreja Católica para a realização dessas guerras era a Olha, observem bem. Nós estamos vendo no primeiro século a igreja sendo massacrada pelos impérios, principalmente pelo Império de Roma. Tanto o judaísmo quanto o Império Romano estão perseguindo e dilacerando a igreja. Não é à toa, quando a gente chega em Apocalipse, lá no ano 90, por aí, a igreja está desanimada. Parem e pensem. Olhem para isso que a igreja está sofrendo. A gente esquece um pouco dessa perspectiva. Imagine o jovem Timóteo. Olha só, Paulo vai enviar Timóteo para a igreja ali, a igreja de Éfeso, uma igreja nova. E aí Timóteo está assim, sem a mínima ideia. Por quê? A igreja está sendo extremamente perseguida. Imagine só, se você é líder de uma igreja em que todo novo convertido seu é morto. Por quê? Uma coisa é um judeu, um gentio se converter ao judaísmo, se converter ao cristianismo, ok, e negar o império. Outra coisa é você, como romano, negar o imperador e ser cristão. O império te persegue muito mais, você perde todos os direitos romanos, você perde tudo que envolve a sua cidadania, ainda é perseguido e morto. A gente esquece essas perspectivas. Quando a gente chega no reinado de Domiciano, por volta do ano 90, a gente tem uma igreja extremamente desanimada. Por quê? Peraí, os discípulos todos já estão mortos, só tinha João, mesmo assim João preso em Pátimos, ano 90. Nós tínhamos Domiciano estraçalhando a igreja, matando desse tipo aí, ó, todos esses tipos de perseguições. Deus protege a sua igreja? A perspectiva é que não. Deus perdeu o controle. Quem é o Deus na verdade? Domiciano, o imperador, ele faz o que é da igreja. Tudo isso estava na mente dos cristãos. É claro que eu estou conjecturando, não é exatamente isso que estava na mente, mas a igreja estava desanimada, com a baixa autoestima, com a fé abalada. E aí, é por isso que o livro de Apocalipse ele é escrito para demonstrar que Deus, ele tem, embora o sofrimento é natural que aconteça, e Deus, ele permite esse sofrimento para cumprimento dos seus propósitos, ele tem um controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento. E tem o controle sobre Domiciano, tem o controle sobre todas as coisas. Então, o livro de Apocalipse, ele já começa dizendo que Cristo é o vitorioso e que a igreja está no céu, reinando em glória, e que não haverá choro, não há sofrimento, não há... Então, imagine um livro sendo escrito como revelação, trazido pelo apóstolo João, dizendo que todo aquele sofrimento vai acabar e que a igreja será vitoriosa. Não tem como a igreja perder, já está vitoriosa. Então o livro de Apocalipse ele é escrito para dar ânimo à igreja, para demonstrar que embora o sofrimento viria e pioraria, Deus ele sabia de todas as coisas, não tinha perdido o controle, e ele era o soberano tanto quanto pela igreja, quanto pela todas as coisas.
Então a gente tem perseguições extremas. Agora olha que coisa incrível. A igreja está sendo perseguida pelos judeus e está sendo perseguida pelo Império Romano, ok? Aquela igreja é uma igreja diferenciada. E aí, quando a gente vê o iniciozinho da igreja aí, por volta do ano 30, 40, por aí, a gente vê a igreja em que tudo se tinha em comum. Vamos ler um texto que é extremamente importante, que é o capítulo... que às vezes a gente não tem ideia como essa igreja era unânime. Atos. Como essa igreja era unânime? É o capítulo 4 de Atos. O versículo é o 34 e 35. Capítulo... já está aqui. É a página... 13, 14. Não, 15. Agora é 15 mesmo. Atos 4. 4, 34, 35. Ok? Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas os vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, e que distribuía segundo a necessidade de cada um. Chegou ao ponto, e olha só, lê o versículo na íntegra, o versículo 34 e 35, demonstrando que era testemunho das pessoas e não testemunho dos apóstolos e dos cristãos. Olha que coisa incrível. Eles tinham a simpatia do povo. E o que é que o povo via? Olha, não tem ninguém precisando de nada no meio desse povo. Olha que coisa incrível. As pessoas de fora percebiam que o viver daquelas pessoas era tão incrível, que não existia uma só pessoa sentindo falta de nada. Por quê? Tudo eles dividiam entre si. Havia uma ordem, né? Eles viviam unidos, tinham tudo em comum. Era um cristianismo vibrante, não um cristianismo de palavras, né? Eles viviam de forma diferenciada. Era um cristianismo dos sonhos. Tinha problemas? Tinha. Tinha briga entre viúvas. A igreja primitiva não é uma igreja santa no sentido de todos os problemas reparados, não. Mas eles viviam a palavra, embora precisavam melhorar em muitas coisas. O foco é que eles viviam sob as orientações dos apóstolos. Quando a gente diz que a igreja precisa viver a Escritura, precisa viver... Porque quando a gente vê, viviam sob as orientações dos apóstolos, o que eram as orientações dos apóstolos? Aquilo que eles escreviam. O que é que eles escreviam? Isso aqui. Nada mais que isso. Eles morreram muito cedo. Poucas igrejas tiveram contato propriamente com os apóstolos. Poucas igrejas. Eles fundavam a igreja e depois em seguida já morriam. E aí, como é que fica a igreja? A igreja sobrevivia sobre as orientações. Perseveravam sobre as orientações. E quais são as orientações? As Escrituras. Não existe outra forma da sobrevivência da igreja. Eles tinham tudo em comum, eles viviam essa vida extraordinária. Por quê? Porque tinha as Escrituras como fundamento principal das suas vidas. Não tem outra forma. É por isso que parece ser chato, parece ser repetitivo, você ficar falando que precisa ler a Bíblia, que precisa estudar as Escrituras, que precisa... Infelizmente, é visível. Quanto mais a igreja se distancia das Escrituras, mais um caos ela vive. É um exemplo. Olha para as igrejas por aí. Sim. Mamãe vai levar você lá. Olhem para as igrejas. Olhem de forma individual. Olhem para nossas experiências. Quanto mais você tem uma comunhão melhor com Deus, que ler mais as Escrituras, você vê como é a sua vida como cristão. Agora deixe de lado. Pare de vir na igreja. Não precisa ser muito não, por um curto período. Pare de ler a Bíblia por um curto período. Pare de orar por um curto período.
Para você ver como há um esfriamento natural. Como não existe outra forma de alimento para a igreja. A igreja ela só sobrevive com essa formatação, com essa forma. Aqui, pode falar, Cida. Porque as pessoas entendem muito que aquele versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí se vive esse evangelho, como você está falando, muito superficial. Mas se você ler um pouquinho antes mesmo que eu li, que é em João 8:31, ele fala assim: se vós permanecerdes na minha palavra. Esse é o segredo desse contexto todo. Que não adianta só você, eu ouvi falar de Jesus e levantei minha mão e me entreguei a ele. Mas ele tem que estar permanecendo nele. Enxertado, né? O versículo 41, do capítulo 2, ele é claro. Eles perseveraram. A ideia de perseverar não tem nada a ver com ouvir e acabou. Tem a ver com viver o tempo inteiro sob as orientações dos apóstolos. Quais eram essas orientações? As escrituras. Eles perseveravam. É assim, os cristãos, eles passaram por uma experiência que há até alguns críticos do cristianismo atual que dizem que o evangelho no Brasil ele precisa passar por isso para ter uma vibração maior do cristianismo. Eu não penso dessa forma. O Espírito Santo ele conhece a sua igreja melhor do que a gente, conhece todas as coisas. Ele sabe que os momentos corretos, a Bíblia mesmo diz que não há uma prova sem que você não é tentado, sem que Deus te dê um escape, não é tentado além daquilo que você pode suportar. O Espírito Santo ele conhece as nossas vidas e sabe de todas as coisas. O Brasil hoje é um celeiro de preparação de líderes. Quando a gente pensa no Evangelho hoje, a gente esquece a perspectiva que tem muitos cristãos passando por isso aí. Tem muitos passando por isso aí nos dias de hoje. Quando a gente pega cristãos na China também, mas não é tão extremo assim. Mas na Coreia do Norte, no Irã, vocês não têm ideia do tipo de atrocidade. O Irã é considerado estar no topo dos países em perseguição mais fechados. O Irã, ele não só persegue, mas ele condena a morte e comete todos esses tipos de atrocidades no Irã. São muitos mortos hoje em dia no Irã. Mesmo assim, existem milhares de missionários no Irã, brasileiros e de outras partes do mundo. O que leva as pessoas a fazerem isso? Repito, é por isso que às vezes a gente perde a perspectiva de vestir a camisa por amor a uma causa. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo no Brasil de uma forma em que a gente se converte, mas a gente acaba pensando somente no nosso bem-estar e no nosso círculo aqui. Eu não sei se todo mundo tem essa sensação, mas a gente vive isolado. A gente perde a perspectiva dessa irmandade. Funciona mais ou menos assim. Eu vou pegar meu exemplo. Eu me converti, congrego na Igreja Batista aqui com vocês, mas durante a semana eu vivo minha vida isoladamente. Vez ou nunca tenho contato com alguns irmãos, até atuo na igreja, mas não há um envolvimento mais pessoal. Estou falando isso com minha experiência. Quando a gente pensa no cristianismo do primeiro século, é o contrário. Aqueles cristãos, eles tinham tudo em comum, era um envolvimento de enlace, de não existe problemas isolados, existem os nossos problemas. Por que será que eles depositavam tudo? Olha, funcionava assim. O Pantoja é pobre, não tem nada, ok? Se ele está sendo perseguido, ele perde os seus direitos romanos, ou seja lá o que for, perde os seus direitos civis, ele perde tudo que é dele, ok? O que o Pantoja vai ter para sobreviver? Nada. Agora a Cida é rica, a Cida tem posse, ok? O que é que acontece com a Cida? A Cida vai, vende tudo que ela tem, coloca aos pés dos apóstolos para quê? Para aqueles que forem pobres e os que forem ricos
ter tudo em comum. Vai ter recurso para todos, né? Recurso para todos. A igreja não sabia quanto tempo aquilo ia durar aquela perseguição, mas teria que ter subsistência, eles teriam que ter, como coloca ali, as igrejas hoje as igrejas hoje neopentecostais que pregam essa teologia da prosperidade, eles usam essa argumentação para dizer que as pessoas devem trazer o máximo possível, porque antigamente as pessoas davam tudo. Não é assim. Eles não davam para que o pastor promovesse uma... Não era isso que acontecia. Era para a subsistência da própria igreja. Era o socialismo da época, né? Era o socialismo. Era o socialismo. O socialismo, na verdade, a ideia socialista, se a gente pode dizer de forma simplificada e correta, com princípios, era isso aqui mesmo. Se a gente for parar para pensar. Mas qual é o grande problema? Hoje o que o socialismo prega? Não é socialismo hoje. Ou melhor, isso aqui não é socialismo, se a gente for parar para pensar. É entre aspas. Porque o socialismo prega o quê? É uma ideia contrária, é a soberania do Estado. Ó, quem manda, quem é o Deus, é o Estado que é o Deus. Ok? Todos os recursos vão para o Estado, depois o Estado é que diz como deve ser dividido. Ok? Porém, muito mais do que isso, não existe Deus. Quem é o Deus? O Estado. O Estado ele é dono de você, dos seus filhos, é o dono de todas as coisas. Ele que determina o que você vai comer e o que não vai comer. Então, é um controle total. E sem contar que o socialismo hoje ele prega um ateísmo, na verdade, é uma oposição aos princípios, não é nem aos cristianismos, prega uma oposição ao Deus. Ele não acredita nisso, o socialismo. Tudo seguindo a lei do marxismo. Então é oposto a isso. Mas se a gente for pegar essa ideia, essa essência mesmo de tudo em comum, ela vem das Escrituras. Ela vem das Escrituras. Ninguém está dizendo aqui que o verdadeiro cristianismo é aquele que você divide tudo que tem e dá para o pastor redividir. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que a gente está falando. Mas já descobrimos que é siderita. Mas o foco aqui é uma preocupação mútua. Se a gente pegar a igreja primitiva aqui, é inadmissível eu olhar, vou colocar a Cida agora como ponto. Eu olhar para a necessidade da Cida como precisando e eu tendo recursos, é impossível olhar para essa igreja aqui que tinha tudo em comum e fechar os olhos. Não existe isso. Não existe. Por quê? O que a igreja fazia, como eu estou dizendo, era na verdade deixar os pés dos apóstolos para haver uma subdivisão para que as pessoas que não tinham fossem sustentadas. Então, se eu tenho a obrigação como cristão de sustentar aqueles que não possuem. É inadmissível ter pessoas passando fome dentro da igreja. É inadmissível vermos o outro necessitado. Precisamos, assim, o cristianismo vibrante é aquele que reconhece a necessidade mútua. Você vê a questão, né, das viúvas. Eu tenho um filme que eu assisti sobre Paulo, né? Você se reuniu na casa de Priscila, né? Aí, por exemplo, tinha um menino que era órfão, né? Aí a Priscila, eu conto a história que ela não teve filhos, então ela cuidava dele como se fosse um filho. Aí as viúvas, eles davam, que elas tinham necessidade, eles supriam. Era como se fosse assim, uma família, né? Então todos cuidavam, por exemplo, se tinha uma criança, todos se sentiam responsáveis por ela, por ajudar nas necessidades, por cuidar e tudo. Era tudo assim, faziam juntos, né? Era o padrão, é por isso que todas as vezes que a gente precisar usar um espelho para ver o que a igreja deve fazer hoje, a gente tem que voltar para a igreja primitiva. Tem que olhar para os princípios ali fundamentais. Por quê? Não porque a igreja não tinha problemas, não era uma igreja extraordinária nesse ponto. Não, é somente porque ela vivia sob as orientações dos pastores, ou seja, dos apóstolos. Elas estavam fundamentadas em Cristo. Só isso, mais nada. A igreja, quando entende que ela precisa estar fundamentada, quanto mais a igreja está fundamentada em Cristo, tem Ele como centro das suas vidas, mais a igreja é saudável. É que o que acontece nos dias de hoje é que, infelizmente,
passa-se o tempo e nós estamos nos distanciando cada vez mais desse evangelho. Esse é o grande problema. Nós já não olhamos. E aqui, o ter tudo em comum aqui era só uma das qualidades deles. Eles viviam unidos e unânimes. Não é, aqui a gente não está falando somente do recurso financeiro. Era a unidade da igreja. Não era brigalhada por causa de rede social. Gente, era a unidade da igreja. As pessoas estavam preocupadas uns com os outros. Como eu falei, não era o seu problema, era o nosso problema. A igreja, olha que a igreja é sofrida. Como talvez a gente nunca vai passar por esse tipo de sofrimento. A gente não sabe, mas pode ser que não. Teria outras qualidades? Não era só unida, e não era só eles. Sustentando. Não era só o sustento financeiro. Eles viviam em oração. O tempo inteiro viviam em oração. É extraordinário. Os momentos chaves, olha, seja de escolha de diácono, seja de escolha de pastor, seja de... Era tudo sobre oração. Os momentos decisivos da igreja primitiva era sempre acompanhavam com jejum e oração. Sempre. Pega o livro de Atos se você vai ver isso. Não era só sustento, não era só unidade, não era só... Eles eram batizados, eles partiam pão no sentido de que eles celebravam a ceia, às vezes quando se encontravam. Cultuavam juntos. Unânimes, né? Talvez o que é mais chave disso, o amor era evidente naquela igreja. Por que eu digo isso? Porque os textos, tanto nesse capítulo 4 aqui de Atos, quanto no texto do capítulo 2, lá por volta no versículo 41, a gente vê o reconhecimento do testemunho pelos de fora. Olha, dentre eles não tem ninguém que passe necessidade. É um povo diferenciado. Vocês sabiam que na verdade o nome cristão não vem de um reconhecimento, não foi um título dado pelos apóstolos, nem por ninguém da igreja, que foi pelos ímpios, pelos não cristãos. Era como se fossem pequenos cristos. Esses aí, eles se parecem cristãos. O JP tem aquele versículo que fala, né, também, não cuide só das suas próprias coisas, mas sim do que é do outro também, né? E aí não está falando para cuidar da vida do outro. Uma vez eu fui viajar em grupo e eu já era convertida há alguns anos, eu tinha 20 e poucos anos. E o casal que foi com a gente, né, de professores, era cristão. E tinha pessoas ali e tal, adolescentes que não eram. Aí eles falavam assim, mas eu ainda não tinha entendimento. Ele fala assim, olha, quando a pessoa for sair para fazer alguma coisa, olha a mala dela, olha as coisas dela, fica atento e tal. A gente fala assim, por que eu tenho que olhar? E ficava aquela coisa, se não é meu e tal. Aí ele citava esse versículo, né? Você tem que cuidar do outro, né? Como se fosse você, né? Como se fosse pra você. Aí a gente foi se acostumando e tal, né? Teve que ficar algumas semanas juntos, aí a gente foi, né? Aprendendo assim com ele, né? E porque muitas vezes a gente fala, não é minha responsabilidade. Muitas coisas não é sua responsabilidade mesmo, você faz por amor, né? Com certeza. Eles tinham... O cristianismo, a gente precisa olhar muito para trás. É por isso que estudar a história da igreja é extremamente relevante para a igreja. A gente acaba ao longo do tempo perdendo princípios que precisam ser vivenciados. Eu estava aqui pensando que no mundo tereis aflições, né? A gente lê esse versículo com uma facilidade, a gente fala de uma facilidade. No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, nem por esse mundo. Quando você vê um vídeo desse, que aflição. né? Porque a gente fica achando que a aflição minha, é minha tristeza, porque eu não mereci. Quando a gente vê um vídeo desse, no mundo tereis aflições é algo muito forte. Olha, e é muito mais, gente, é mais chocante até do que isso. Quando a gente vê as orientações dos apóstolos a esse respeito sobre sofrimento, o próprio Cristo, por exemplo, no Sermão da Montanha, lá nas bem-aventuranças, no finalzinho, a penúltima bem-aventurança, ele diz, olha, bem-aventurados vocês quando vos perseguirem por causa do meu nome. Exultai, alegrai-vos, é grande o vosso galardão. Ele meio que não dá muita condição. Não, você vai ter uma vidinha... Pera aí. A gente meio que está vivendo o inverso, não? O cristianismo que vive sem problemas.
Quando na verdade o cristianismo é o contrário, é renúncia o tempo inteiro.